O presidente Lula assinou o reajuste do salário mínimo. O novo valor de 2025 passou para R$ 1.518, o que representa uma alta, anote aí, de 7,5% em relação a 2024. A mudança está valendo desde 1º de janeiro e o pagamento será feito em fevereiro. Isso impacta uma série de benefícios e serviços que usam o piso nacional como referência. Para entender melhor esse cenário todo, a gente faz conexão com ela, economista e professora da FGV, Carla Bene. Professora, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Muito obrigada por começar o ano aqui juntas. Muito bom. Olha, com relação, a primeira coisa, a esse reajuste que eu citei de 7,5%, a gente pode dizer que é um reajuste mais justo, né? Que ficou um pouco acima da inflação. Qual que é a análise que a gente pode trazer aqui para quem acompanha? O salário mínimo, para quem não tem ideia de como é que ele funciona, ele é corrigido por uma fórmula. E essa fórmula tem que ser aprovada no Congresso. Então, quando a gente volta um pouquinho no tempo, no governo Dilma, vou voltar ali um pouco. A gente trabalhava com uma fórmula que era o INPC, que é a inflação medida pelo INPC, dos últimos 12 meses, mais o crescimento do PIB de 2 anos atrás. Então, o que acontece? Todas as vezes que você recebe algo além da inflação, acima, é um ganho real. Isso vigorou no governo Dilma, no governo Temer e Bolsonaro não. Por quê? Aprovou-se o teto de gastos, que foi uma regra fiscal. Então, você retirou o ganho real e ficou só com a inflação. Governo Lula, o Congresso aprovou em 2023 a volta da fórmula lá do governo Dilma. Então, em 2023, nós tivemos o INPC mais o crescimento do PIB de 2 anos de trás. O que mudou agora? O arcabouço fiscal, ele fez a manutenção disso, só que agora, no final do ano, Kelly, não foi aprovado o novo pacote de corte de gastos? Aí, o que acontece? Limitou-se o crescimento acima da inflação. Então, nós tivemos, por exemplo, um PIB de 3%, o limite é 2,5%. Então, nós temos aumento real de renda, mas não é o valor integral do crescimento do PIB. Ele tem que ser limitado a 2,5%. Por isso que vai dar esses 7,5%. Professora, quando a gente fala do valor do salário mínimo, né, a professora trouxe bem esse ponto, né, que tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Existe toda uma discussão porque o salário mínimo ele serve de base para muita coisa, né, inclusive para os benefícios sociais, né, impacta lá, por exemplo, no INSS, né? Isso. Então, quando a gente escuta, né, o salário mínimo subiu ou subiu para tanto, o valor financeiro dele, onde que ele impacta? Aposentados, pensionistas, todos os benefícios do INSS, a seguridade, então, abono salarial, seguro-desemprego, benefício da prestação continuada, a contribuição do MEI, do microempreendedor individual, até a questão de processos judiciais, você também tem a correção do valor do salário mínimo. Então, ele tem um impacto muito grande na economia. Quando o salário mínimo sobe, todas essas referências sobem, Kelly. Por isso que tem que ser aprovado no Congresso, porque tem que estar dentro do orçamento, porque o volume de despesa é maior. Bom, com relação ao microempreendedor individual, a gente falou agora há pouco sobre aposentadoria, né? Claro que a MEI, né, ela paga um pouquinho menos, né, esse formato de imposto, né? Tem só uma taxa, mas até essa taxa tem reajuste. Sim, ela tem reajuste, porque você vai reajustar também o recebimento, né? Se o benefício vai subir, a contribuição também tem que subir. Então, ela é feita por esta razão: você contribui mais
porque você está aumentando o pagamento do benefício de quem está recebendo. Carla, inclusive, até o teto permitido para ajuizar a ação, né? Então, você veja como tem vários impactos quando a gente tem um reajuste do salário mínimo. Agora, em relação à nossa economia, a gente pode dizer que dá para sentir alguma diferença de fato, uma vez que esse reajuste foi de 7,5%? Olha, a recomposição da massa salarial, ela começou no governo Lula agora, porque justamente eu expliquei que a gente teve só a manutenção da inflação no governo Temer e Bolsonaro. Então, em 2023, nós fizemos esse início, em 2024, então a gente está recuperando a massa salarial. Esse daí seria um processo que a gente vai precisar de uns anos aí para fazer essa recomposição. Quando a gente coloca um teto, não é que a gente não está fornecendo aumento real de renda, mas há uma crítica também a esse ponto, porque se o PIB cresce 3,5%, você barra esse crescimento em 2,5%, Kelly. Então, você acaba não repassando isso, todo esse crescimento do país, para quem usa o salário mínimo como referência. Então, é uma questão orçamentária, mas também a gente não pode esquecer que isso daí faz muita diferença na vida das pessoas que vivem com 1, 2 salários mínimos, por exemplo. Baseada no valor do salário mínimo, né, professora? Isso. Então, esses valores são todos baseados com relação ao salário mínimo. Eu até peguei um dado aqui. O aumento de R$ 1 do salário mínimo, ele impacta numa elevação de gastos de 392 milhões de reais, para a gente ter ideia do impacto que tem quando o salário mínimo sobe. Mas é importante que suba e para a população, inclusive para você aumentar a massa salarial, e isso também melhora o consumo das pessoas no país. Agora, professora, pelo andamento das discussões no Congresso, a gente pode ter aí algum impacto não tão positivo em relação às futuras correções do salário mínimo? Agora, isso ficou fixado para os próximos anos. Então, você vai ter esse limite. Caso queiram mudar, de novo, vai ter que ser aprovado pelo Congresso novamente. Então, agora, em tese, essa regra fica nesse patamar. Um aumento mínimo de 0,6 e um teto de 2,5. Então, essa vai ser a variação do salário mínimo acima do INPC. Então, a conferir se a gente mantém esse acordado, digamos assim, para os próximos anos, que é a regra nova agora. Será que esse dólar vai continuar elevado por esses primeiros 3 meses? Eu sei que é difícil a gente ter uma previsão, mas o fato é que está todo mundo preocupado, né? Sim, e são vários fatores, porque nós temos os fatores externos, né? Temos a posse do governo americano, né? Temos a posse do Trump, e tentar entender qual vai ser a diferença entre aquilo que ele anunciou que vai fazer e o que ele vai fazer de fato. Então, o setor externo, ele está, digamos assim, em ebulição por causa dessa questão. E aqui, internamente, nós temos as questões fiscais e o mais importante é o Congresso junto com o Executivo, como que isso vai começar o ano por causa desse problema com as emendas parlamentares. Então, politicamente, a gente começa o ano, digamos assim, com um certo atrito com relação a essas emendas parlamentares, e agora a gente vai ter que basicamente esperar os 2 aumentos da taxa Selic, o que isso vai ter um impacto muito grande na economia, a gente até já discutiu isso, mas em economia sempre tem os grupos que acabam se beneficiando, são os exportadores, Kelly. Então, os exportadores vão ser os grandes beneficiados nesse primeiro trimestre agora do ano com esse patamar. Então, com os dólares entrando, pode ser que isso daí arrefeça um pouco. Mas a gente ainda não tem a mínima ideia de quando que vai sair do patamar de 6. É muito difícil para pensar essa questão. E a especulação do mercado financeiro aqui internamente, isso também contribui
para esse dólar ficar nas alturas, professora? Contribui. Esse é um fator muito importante. O real, ele é uma moeda que a gente chama de não conversível, ou seja, o mundo não usa reais em pagamentos, mas, num outro lado, ela é uma moeda com muita especulação em cima dela. Existem operações específicas no mercado de derivativos e tudo, onde você especula muito com relação à taxa de juros e à nossa moeda, o real. Então, ela fica muito suscetível, justamente porque o Brasil oferece uma taxa de juros muito grande aqui internamente. Imagine que a gente vai terminar o ano, vamos imaginar aqui ano passado agora, né? Vamos imaginar 4,80 de inflação e a gente está com uma taxa de juros a 12,25. Essa diferença é uma taxa de juros gigantesca, a maior do mundo. Então tem todo um mercado que especula com taxa de juros e o real. Então, sim, Kelly, o mercado, ele opera com isso, ele ganha dinheiro com isso, ele especula com isso. E de um outro lado, a gente tem o Banco Central com umas reservas enormes, 360 bilhões de dólares em reserva, usou mais de 20 bilhões agora no final do ano, né, para tentar conter um pouco desse nível de especulação, mas repare que isso é um jogo de forças bem complicado para a gente ver como que vai começar e nessas aberturas iniciais de mercado, a gente não viu o dólar a 6, ele já está acima de 6, o que é realmente algo preocupante. E aí, quando o Banco Central ele faz a intervenção e mesmo assim a gente não vê uma queda significativa da moeda norte-americana, isso dá ainda uma sensação maior de fase complicada, ou uma instabilidade, ou uma certa, vamos dizer assim, impotência para conseguir reverter, né, esse dólar nas alturas. A função básica do Banco Central, e ele até já anunciou isso, é fornecer liquidez para o mercado. Então, se tiver faltando dólares, ele coloca um pouco de dólares, digamos assim, em doses menores, homeopáticas, para ver se isso é o suficiente. Se não precisar, ele dá um reforço, se não precisar, ele dá um reforço. Para além da questão de que o somatório já atingiu, vamos supor, 20 bilhões de dólares, ele tem feito doses menores. Então, é exatamente essa sensação que você tem. Ele não vem e dá, digamos assim, um volume muito maior que faça com que o câmbio caia. Ele vai ajustando a liquidez. E aí sim cabe uma crítica a isso, se é pouco, se deveria ser mais e assim por diante. Professora, sempre é muito bom te ouvir. Vencemos a instabilidade da internet, né? E a gente sempre aprende muito sobre economia. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde, um ótimo fim de semana. Obrigada, boa tarde e até a próxima, Kelly. Até.